Projeto de lei do governo estadual que pretende ampliar a alíquota de ICMS de 17% para 19,5% no estado do Rio Grande do Sul está prestes a entrar na pauta de votação da Assembleia Legislativa e deve enfrentar dificuldades para ser aprovado. Uma frente tanto de deputados como de federações trabalha pesado na persuasão dos parlamentares pela reprovação da proposta. Representantes da indústria, comércio, serviços e agronegócio, tão logo souberam dos planos do governador Eduardo Leite, se posicionaram de forma contrária à medida, alegando que será prejudicial à economia gaúcha. Nós fomos pegos de surpresa com essa proposta do governador e o encaminhamento desse projeto para a Assembleia Legislativa, sem que houvesse a possibilidade de dialogar com a classe produtiva, entendendo que nós, e demais entidades, somos representantes dos empresários, daqueles que produzem e, de forma geral, de todos os gaúchos. Por que nós entendemos que não é momento, e somos radicalmente contrários a essa proposta de aumento do ICMS? Porque vai aumentar o custo de vida, vai elevar o custo de vida dos gaúchos. Então, vai ficar mais caro morar, viver no Rio Grande do Sul. O salário das pessoas, o dinheiro que circula dentro do estado do Rio Grande do Sul é o mesmo, esse não vai se ampliar. E as pessoas vão ter menos poder aquisitivo para ir no supermercado, para ir numa loja de calçados, para comprar roupa, enfim. Então, a gente percebe que isso tem um impacto no comércio, na prestação de serviço e, por consequência, na indústria. A gente tem dito que é um círculo vicioso, O consumidor compra menos, a loja vende menos, a indústria produz menos. E isso tem um impacto grande também na arrecadação de ICMS. Então, o governo tem essa lógica de que aumentar a alíquota aumenta a arrecadação. E nós entendemos que o aumento da alíquota não trará aumento da arrecadação. Pelo contrário, a gente vai ter como concorrência o estado de Santa Catarina, que já afirmou que não vai fazer essa elevação do ICMS. Entre os argumentos do governo, uma antecipação à efetiva implementação da reforma tributária, que cria regras de transição para um imposto único. Hoje em dia, os estados estão arrecadando em ICMS, se você somar toda a arrecadação dos estados, os estados estão arrecadando em torno de 700 bilhões de reais de ICMS. Como é que vai ser feita essa transição federativa quando tiver o IBS integralmente implementado, lá em 2032? Vai ser feita a distribuição da receita do IBS na proporção do que se apurou de participação dos estados na arrecadação de ICMS. Então, se desses 700 bilhões de reais arrecadados entre todos os estados, o Rio Grande do Sul responde com 6%, quando tiver lá o IBS implementado, ele vai receber, nos primeiros anos, o equivalente a 6% de toda a arrecadação do IBS. O IBS vai ser cobrado uma alíquota igual para todo mundo, todos os brasileiros vão pagar a mesma alíquota de IBS, mas a distribuição dessas receitas vai se dar para os estados na proporção do que se via era a arrecadação de ICMS. Ou seja, se alguns estados aumentam o seu ICMS agora, eles aumentam a proporção da participação no bolo total da arrecadação do ICMS. E, consequentemente, lá na frente, quando tiver a distribuição do IBS, os estados vão ter uma participação maior na distribuição do IBS. Mas este não é o entendimento de parte do Parlamento Gaúcho, que já se manifesta contrário à majoração do imposto. A reforma tributária sequer está concluída. O imposto que será criado para substituir o ICMS e o ISSQN, ele não terá uma alíquota fechada. Não teremos uma alíquota nacional, nós teremos uma alíquota de referência. Mas isso depois, caso tudo seja aprovado e implementado. Nós temos um prazo grande da implementação da reforma tributária. O que, na verdade, os governadores estão fazendo, não todos, Santa Catarina, por exemplo, não vai aumentar a sua alíquota básica de ICMS, tentando compensar alguma perda que houve
e que possa ter havido, e alguns estados aconteceu, o Rio Grande do Sul talvez tenha um pouco de diminuição, no que diz respeito à mudança na fórmula de arrecadar sobre combustíveis, sobre telecomunicações e sobre energia elétrica, né, o chamado Blue Chips, que é, sem dúvida nenhuma, um importante componente da arrecadação do ICMS. Agora, atrelar a reforma tributária que sequer está aprovada, né, que ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte, é sem dúvida nenhuma trazer uma desculpa que não convence, para mim eu chamaria no popular de uma desculpa esfarrapada. Em apresentação à imprensa, o governador detalhou os planos e argumentou suas principais razões para alterar a alíquota modal do ICMS no estado do Rio Grande do Sul. Os demais estados estão aumentando as suas alíquotas para maximizar receitas no período de transição da reforma tributária. E o Rio Grande do Sul está com carga tributária menor do que a média histórica e precisa recompor as suas receitas para fazer frente às despesas. Então, nós temos 2 pontos. De fato, nós perdemos a arrecadação, que está dificultando a operação do Estado nas suas despesas correntes, a perda de arrecadação do ano passado, da Lei Complementar 194, que eu falei a vocês, e ainda estamos assistindo os outros estados aumentarem as suas alíquotas, parte para recompor as suas receitas, mas parte também porque vai significar, nos próximos 5 anos, a formação da base sobre a qual vai incidir, vai ser feita a distribuição do ICMS. Então, reforço aqui a vocês, né? De um lado, a carga tributária, que foi historicamente 7,49, hoje está em 6,98. E com 6,98 o Estado está tendo dificuldades de rodar, né, de garantir o equilíbrio entre as suas receitas correntes e as suas despesas correntes. Conforme levantamento do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, 12 estados aumentaram o imposto para compensar as perdas de arrecadação, que, segundo o CONFAS, alcançaram 100 bilhões por causa da limitação das alíquotas sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações em 2022. O lobby na Assembleia Legislativa segue forte e, de acordo com o levantamento da Federação, atualizado periodicamente no site da entidade, já conta com 30 votos contrários, indicando a reprovação da proposta de aumento da alíquota de ICMS, que precisa de maioria simples para ser aprovada pelo colegiado, que é composto por 55 deputados. Nós estamos, desde o primeiro momento, conversando com os nossos deputados, porque está nas mãos deles, né? É a Assembleia Legislativa que vai fazer, então, esse debate, já vem fazendo, mas tem a última palavra a partir do voto de cada um dos deputados. Os deputados representam o povo gaúcho. E como a gente está falando de 11 milhões de gaúchos que serão efetivamente impactados com esse aumento de alíquota, os deputados estão muito sensíveis a tudo isso. Hoje nós temos 30 deputados que já garantiram para a Federação que votarão contra o projeto. Se for aprovado esse projeto, que eu acho que não será aprovado, na minha opinião, acho que ele não será aprovado, né? Os setores empresariais estão se articulando, os setores dos trabalhadores também, contrários a esse aumento muito significativo. Não é pouca coisa aumentar a alíquota básica desse ICMS de 17 para 19,5. O que nós estamos conversando com as bancadas, né? Nós temos uma opinião contrária e vamos fazer toda uma mobilização, como a gente já fez lá em 2020, quando o governo quis lançar aquele pacote de reforma tributária que, inclusive, eliminava a existência da cesta básica no Rio Grande do Sul. Naquela época, se nós tivéssemos aprovado, o pãozinho francês seria o pão mais caro do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Houve uma mudança de circunstância com a Lei Complementar 194, que reduziu as nossas receitas, e tenho certeza aqui, né, que os cidadãos que têm responsabilidade com seus filhos, né, cada pai e cada mãe certamente faz sacrifícios em casa para poder atender aos seus filhos, ao futuro da sua família, né, para proteger crianças e jovens em favor de um futuro melhor para elas. É o que o Estado precisa também ter a compreensão nesse momento. O que nós vamos definir de sistema tributário para nós nos próximos anos vai impactar por décadas para o Estado.